Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem entrou aí agora foi a Maíra. Seja bem-vinda, Maíra. Seja bem-vinda, Ana Clara Maia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Então, uma alegria voltar com vocês, né? Graças a Deus eu melhorei da gripe, uma virose muito complicada. Fiquei bem ruim mesmo, parece que me pegaram e me esfregaram na parede, né? Tentando descobrir a causa disso ainda. Mas já melhorei, estou com um pequeno resquício, né? O nariz ainda um pouco entupido, mas estamos de volta ativa. E aí eu gravei para vocês, já coloquei no Drive, uma aula que só tem áudio, que eu gravei o vídeo, mas deu problema no vídeo. E nessa aula eu falo dos vícios. Então tem o vício da luxúria, o vício da preguiça, o vício da avareza, da ira e da inveja. Tá tudo lá naquela aula, resumido, né? E aí vocês podem ir acessando, e qualquer dúvida que tiverem, detalhes que vocês quiserem sobre essa aula, podem me procurar no privado ou chamar lá no grupo e a gente conversa sobre o assunto. Vamos recapitular então, porque nós estamos caminhando para o fechamento desse módulo de Antropologia e Espiritualidade. Nós estamos encerrando e vamos entrar no módulo 2, que é um módulo de preparação para a vida intelectual, para que a gente possa entrar mesmo na filosofia. Tá? Então, é o seguinte, nós falamos sobre antropologia, que o homem é corpo, alma e espírito. O homem é corpo, tem as suas potências corporais, ele é alma, no sentido de que ele tem uma mente, e essa mente pode ser fragmentada em faculdades: inteligência, vontade, memória, imaginação, as emoções. E ele tem um espírito, que é a grande novidade. A novidade do Evangelho de São Tomás é a própria graça do Espírito Santo, que é dada àqueles que creem em Cristo. E que graça é essa? A graça é uma intervenção de Deus na nossa alma, de maneira que ele nos adota à sua natureza. Como assim? Eu sou um ser humano, Deus é Deus. Mas Deus quer que eu viva de alguma maneira, que eu participe daquela vida que ele vive, que ele leva. E isso se dá mediante a graça. A graça permite que eu adapte a minha vida à vida divina. Então, essa adaptação. E isso é o Evangelho, e isso é o que São Paulo chama de Espírito. Né? Em termos mais teológicos, a gente diz que é a graça santificante, ou habitual. O que é a graça santificante ou habitual? É alguma coisa, né, é um acidente, filosoficamente falando, ou num termo mais simples, é uma modificação que Deus faz na minha alma, para que a minha alma ela esteja adequada a receber as comunicações divinas. Né? É como se instalasse uma antena parabólica na minha alma, e agora não pega mais canal só do Brasil, agora pega dos Estados Unidos. Né? Eu que tinha uma antena, as minhas faculdades, que pegava só coisas humanas, agora que eu fui batizado, que eu tenho a graça, eu tenho uma anteninha que pega as coisas do céu.
né? E para que eu pego as coisas do céu? Para que eu vá me transformando dia após dia à imagem de Jesus Cristo, para que eu me torne um santo, me torne um pleno filho de Deus, me torne alguém que está em plena comunhão com Deus na Santíssima Trindade, né? Nós vimos que aquilo que brota do seio da Santíssima Trindade, aquela vida que brota, é amor. Portanto, o que me faz me parecer com a Santíssima Trindade é o amor. Que não é qualquer amor, que nós vimos que é um amor sobrenatural, chamado de caridade, né? A caridade, portanto, é aquela virtude que faz a graça crescer. Como é que eu me torno parecido com Deus? Quanto mais amor eu tiver, né? E aí a gente viu, com base em tudo isso, que então nós vamos crescer na caridade, numa parte positiva, que é mediante os sacramentos da fé e mediante a prática da fé na oração, e também uma parte negativa, que seria a renúncia que nós temos que fazer, as penitências, as mortificações, a renúncia do homem velho e a busca ativa por virtudes, né? Dentro dessa parte negativa, nós estávamos vendo os vícios. O que são os vícios? Os vícios, eles são raízes de desordens que existem em nós, fruto do pecado original. Então, o pecado original, o que ele fez? O ser humano, quando ele foi criado, Adão e Eva, né, ele tinha uma graça específica, especial, que ordenava todas as suas faculdades. E aí, de repente, quando ele pecou, ele perdeu essa graça. E aí se desordenou todas as faculdades, né? O Gênesis narra, inclusive, que Adão e Eva ficaram com vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Isso é um símbolo para dizer que a nudez de Adão e Eva não era nudez corporal, mas é como se tivesse perdido uma roupa, tivesse perdido alguma coisa. E era aquela graça que era tão connatural, tão íntima, própria dos seres humanos naquela época. E aí, perdendo isso, o que acontece? Se desordena as faculdades deles, né? E então, São João vai dizer que essa desordem das faculdades se dá de 3 modos, que ele chama de tríplice concupiscência. Ou seja, a tríplice inclinação, as 3 inclinações que eu tenho para o mal, que nós vimos na aula passada, que não existe um ser humano que deseje o mal por si mesmo. O que é o mal, então? O mal é sempre a troca de um bem maior por um bem menor. É quando, pela desordem das minhas faculdades, eu decido por um bem menor, ao invés de um bem maior. E aí o ser humano, então, está inclinado a isso. E o nome dessas 3 concupiscências é a concupiscência da carne, que nos inclina aos prazeres da vida, né? E aí a gente tem dessa concupiscência 3 vícios capitais, né? Capitais por quê? Porque são cabeça, pais de outros vícios que podem aparecer. Que vícios são esses? A gula, a luxúria e a avareza. Perdão. A gula, a luxúria e a preguiça, certo? Temos uma outra concupiscência, que é a concupiscência dos olhos, que é aquele desejo não do prazer, mas do ter, do possuir. E aí eu tenho um vício que é chamado de avareza. E depois eu tenho a concupiscência, que é chamada de soberba da vida, que é a inclinação que nós temos ao poder, ao ser. E aqui eu tenho mais 3 vícios: a ira, a inveja e o orgulho. Então nós estamos dando algumas pinceladas sobre esses vícios e está a maioria lá no áudio que eu mandei para vocês. Detalhes sobre os vícios, onde a gente pode encontrar? Podemos encontrar, além da bibliografia que eu mencionei, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, nós podemos estudar esses vícios depois mais a fundo quando a gente passar pela ética, que é uma parte do nosso curso, é um módulo,
E depois, quando a gente terminar todo o curso, quem sabe não entrarmos no Officium Sapientes 2.0, a gente então começar a estudar a teologia sagrada pela Suma Teológica de Santo Tomás. E ali a gente entrar então nos vícios com mais detalhe. Tá? Aqui eu só quero dar uma ideia geral, fazer alguns apontamentos, sem entrar em muitas formalidades, porque esse módulo são apenas conselhos gerais, né, sobre a vida espiritual, para que a gente possa organizar a nossa vida e começar a direcioná-la para Deus, para que o módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, na verdade são 7, né, façam sentido na nossa vida, eles se encaixem na nossa vida, eles não sejam um empecilho, entendem? Porque existe essa coisa, né? O estudo agora parece que está me roubando energia, está me tirando do meu foco. Não pode. Tem que integrar isso para que você seja uma pessoa melhor para Deus. Tá bom? Então vamos falar agora do vício do orgulho, que é o que faltou falar. Tá? O vício do orgulho, ele é um cabeça de todos os vícios, né? Alguns autores vão falar dele como sinônimo do egoísmo. O que é o egoísmo, né? O egoísmo é quando você tem o seu ego, o eu, no centro de tudo. Quando tudo eu faço para mim mesmo. O egoísmo, o Padre Paulo Ricardo, naquele curso das doenças espirituais, é o que ele chama de filáusia, o amor desordenado de si, né? E o egoísmo, ele é algo que é completamente fora da natureza das coisas. Por quê? Porque o egoísmo é uma desordem do amor, porque é quando eu passo a me amar mais do que eu amo a Deus, né? Existe uma ordem no amor. Eu tenho que amar primeiro a Deus, depois a mim mesmo e ao outro, e por último as coisas. Se há uma desordem nisso, se eu não amo a Deus o suficiente, mas se eu amo a mim mesmo mais do que tudo, ou as coisas, existe então um sintoma de desordem de mim, e isso vai me encaminhar para a infelicidade, né? A felicidade do ser humano, ele está muito ligada, muito condicionada à capacidade que ele tem de conhecer e amar. Quanto mais ele se conhece a Deus, conhece a natureza das coisas, e mais ele sabe ter o senso de proporções do que ele deve amar mais ou menos, mais feliz ele é. Que ele sabe organizar as coisas. Então, o egoísmo, ele vai desorganizar isso aí. Vocês podem ver que a própria essência da Santíssima Trindade, né? O que é a Santíssima Trindade? Ela é a única coisa que existe por si. Tudo o mais existe porque recebeu o ser da Santíssima Trindade, que é o ser em si mesmo. E o que é a essência da Santíssima Trindade? A essência da Santíssima Trindade é uma doação. Quando fala que Deus é amor, o que significa isso? Por que Deus é amor? Porque a própria substância de Deus, o que Deus é uma doação de 3 pessoas. O Pai para o Filho e do Filho para o Pai, que é o Espírito Santo. Então Deus é puro doar-se, é puro entregar-se, é puro sair de si. Essa é a natureza de Deus. E tudo que foi criado por Deus foi criado para manifestar essa doação. Quando seres inteligentes como nós decidem não repetir isso, ou seja, não quero me doar, nós estamos negando a nossa imagem e semelhança de Deus, que é doação. Isso é o egoísmo, né? Por isso que quanto mais egoísta eu sou, mais eu estou me encaminhando para longe da Santíssima Trindade, para longe do ser. Mais eu estou indo em direção ao nada, ao não ser, à escuridão, às trevas, à morte. O egoísmo, ele acaba em morte, é isso mesmo. Então, vocês vejam que é completamente o oposto, né? Então,
Se tem uma coisa que o cristianismo quer fazer com o ser humano, é podar, acabar com o egoísmo dele. Porque o egoísmo é o contrário do amor. Se o que faz a gente perfeito é o amor, então o obstáculo mais raiz que tem, né, que está lá atrás daquela tríplice concupiscência, é justamente o egoísmo. Nós só pecamos por causa do egoísmo. Nós só somos imperfeitos por causa do egoísmo. Então, matar o egoísmo é o centro da parte negativa do cristianismo. Se amar é o centro da parte positiva, matar o egoísmo é o centro da parte negativa. Então, toda ascese, toda mortificação, toda tentativa de se vencer os vícios é em virtude de matar o egoísmo e começar a amar de verdade. Aí o que acontece? Dá para acabar com o egoísmo por completo? A pergunta. Dá, na 7ª morada. Né? Lá na 7ª morada, até onde eu consigo enxergar, não tem egoísmo. É uma vida puramente livre para amar. Claro que quanto mais santificando você vai, menos egoísmo você vai ter. Né? Mas lá no fundo da sua alma ainda vai ter algum resquício. Mesmo uma pessoa que não peca e não comete nenhuma imperfeição, ela ainda percebe na alma dela, né, o egoísmo, né, vivo. E só vai morrer mesmo quando ela estiver na plena união com Deus. Tá? Bom, e aí o orgulho, então, é o primeiro ponto, é o primeiro pecado que deriva desse egoísmo. Né? E o que é o orgulho? Definição que o Tanqueray dá. É um amor desordenado de si que faz o homem considerar-se explícita ou implicitamente o primeiro princípio e o último fim. Como assim? É um amor que eu tenho por mim mesmo, que é desordenado, que faz-me considerar-me como o primeiro princípio e o último fim das coisas. Eu estou no centro de tudo. E olha que interessante. Quando eu tenho um amor desordenado por mim mesmo, na verdade eu estou me odiando. Né? É como um casal. Eu amo tanto a minha mulher, sou tão apaixonado, tão louco por ela, que eu sou capaz de matar. Se eu ver ela traindo, eu mato. Né? Eu sou capaz de sequestrar ela para ficar com ela o tempo inteiro, de tanto que eu amo ela. Você percebe que é um amor desordenado, passionalmente desordenado. Portanto, o que ele está fazendo com ela, na verdade? Ele está odiando ela. Porque ele é um amor egoísta, ele está amando a si mesmo. Né? É igual uma pessoa que eu conversei, né? E a pessoa falou assim, é que eu amo tanto a minha mãe, eu sou apaixonado da minha mãe, e eu tenho muito medo da minha mãe morrer. Porque eu fico pensando, gente, como é que eu vou ficar com a minha mãe morta? Né? Aí a pessoa... Eu falei, você percebeu o que está acontecendo aí? Você não está preocupado com a sua mãe, você está preocupado com você. Com os cuidados que sua mãe tem por você. Ao ponto de que se ela morrer, meu Deus, o que vai ser de mim? Né? E a pessoa, nossa, é mesmo. Então, isso é um amor desordenado, egoísta. Né? Então é fruto desse orgulho. Né? Uma outra definição que a gente poderia dar é que orgulho é um apetite desordenado da própria excelência, ou um amor perverso pela grandeza. Agora, o que acontece? Existe em nós um desejo natural pela grandeza, um desejo de excelência, que quando esse desejo é canalizado de maneira correta, ele se torna uma virtude. Então a gente não pode confundir aqui o vício do orgulho com essa outra virtude que os santos tiveram e que nós podemos ter, que é uma virtude que inclina a gente para querer ser melhor. Não, eu quero ser o melhor, mas o orgulhoso também quer ser o melhor. Qual que é a diferença? É que o orgulhoso, ele quer ser melhor do que os outros.
E o magnânimo, que é aquele que tem a virtude da magnanimidade, é aquele que quer ser o melhor para os outros. Eu quero ser o melhor no meu trabalho, não é para me competir com os meus colegas. É para que eu entregue, por amor a Cristo e aos meus irmãos, a melhor obra que eu possa entregar. Eu quero ser o melhor esposo, não é para competir com a minha esposa e falar que eu estou sendo melhor na relação, mas é para me doar completamente para ela, por amor a ela e a Deus. Em tudo a gente pode fazer sim, e isso é a virtude da magnanimidade. Tá? O pecado de orgulho, né? Essa magnanimidade, ela se tornou orgulho, ela decaiu em orgulho, por exemplo, com Lúcifer. Né? Recentemente o Padre Paulo fez uma aula em que ele falou que Lúcifer, ele não queria ser como Deus. Ele não queria ocupar o lugar de Deus. A gente pensa assim, né? Que Lúcifer se rebelou, disse, não servirei, porque ele queria estar no lugar de Deus. Sendo um anjo tão inteligente, ele não poderia imaginar que seria possível tomar o lugar de Deus. Ele sabia a distância que existia entre ele e Deus. Mas ele queria o primeiro lugar abaixo de Deus. E aí ele até tinha o primeiro lugar, só que Deus falou, olha, ao longo da história, vai chegar uma outra pessoa que vai ficar no primeiro lugar. E você vai ser o segundão. Né? Quem que é a primeira? A Virgem Maria. E aí, claro que aí ele teria a possibilidade, então, de falar assim, eu aceito ser o número 2, ou, que foi o que aconteceu, ele se rebelou e não quis. Né? Por quê? Porque, veja só, a virtude da magnanimidade não operou nele, porque ele não quis servir a Deus dentro do posto que lhe cabia. Essa é uma característica da magnanimidade. Bom, eu quero ser o melhor para os outros naquilo que Deus me pediu, naquilo que é a minha vocação, naquilo que é o meu dever de Estado hoje. Né? E não por uma usurpação. Quem soube viver isso perfeitamente, claro, foi a Virgem Maria. Mas quem escreveu sobre isso foi Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela disse assim, olha, as almas, elas são como um jardim de Deus. Você vai ter ali uma samambaia, você vai ter um pé de manga, um pé de caju, você vai ter florzinhas, né? Você vai ter um cacto. E cada uma dessas plantas tem uma função dentro do jardim. Deus quis o cacto, Deus quis o pé de manga. São tão diferentes, mas Deus quis os dois. E o cacto, ele tem que ser perfeito dentro da sua natureza de cacto. Se o cacto quiser ser tão perfeito que ele queira virar um pé de manga, ele está na desordem. Então Santa Teresinha entendeu isso. Santa Teresinha olhava para os santos e via, olha, tem esses santos aqui que são como pés de manga, né? Como árvores frondosas, como carvalhos. E eu olho para mim e vejo que eu sou só uma florzinha. E ela teve a grande intuição de entender que a santidade dela seria em ser aquela florzinha da maneira mais perfeita possível. E aí que está a magnanimidade. O orgulho não. O orgulho quer nos levar a ser aquilo que a gente não é. E contra a nossa natureza. Que foi o que aconteceu com Lúcifer. O selo do coração de Lúcifer era ser o número 2. Mas ele não quis, ele se odiou por ser 2. E ele quis ser 1. Então, nossa vida também é assim. Bom, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu caminho para ir até Deus. É nesse caminho que eu vou ser magnânimo. E não querer ser aquilo que eu não sou. Por orgulho. Entenderam a diferença da coisa?
É por isso que a magnanimidade só é uma virtude quando existe uma irmã dela, que é a humildade. Essas duas virtudes, elas têm que andar juntas, né? Então, a pessoa que é só humilde, mas não é magnânima, é uma pessoa que não vai querer alçar voo. E uma pessoa que é só magnânima, mas não é humilde, vai descambar no orgulho. Então, precisa ter as duas coisas. O orgulho, ele costuma se manifestar nas pessoas de 4 maneiras. Isso aqui Santo Tomás quem fala, lá na Suma Teológica. Primeira maneira, quando quero alcançar um bem somente com as minhas próprias forças. Como assim? Quando eu quero conquistar alguma coisa, né? Tenho desejo de ser de alguma maneira, tenho desejo de conquistar alguma coisa material, de passar um concurso, de fazer tal coisa. E aí eu não tenho fé para acreditar que Deus se interessa por isso. Quando eu acho que pelas minhas próprias forças eu consigo alcançar as coisas. Às vezes você faz aquela novena, reza para conquistar uma graça. Quando você conquista, as pessoas até falam, viu como que Deus é bom? Ele te deu isso. Mas você não tem fé, você diz, até na hora você diz, é verdade, que bom que Deus me deu. Mas lá no fundo você está assim, deu nada. Eu conquistei isso com as minhas forças. Fui eu. Por que isso acontece? Porque a nossa visão de mundo está distorcida. O que o orgulho faz? Quando a gente fala assim, o orgulho é um vício, ele é uma doença espiritual. É porque ela instala na nossa mente e nos faz enxergar a realidade de maneira errada. Principalmente faz a gente ficar cego e banir do nosso horizonte uma coisa chamada providência divina. Então acontece certas coisas na nossa vida e a gente acha que foi nós, que foi o nosso esforço. Claro que teve a nossa participação, mas tudo é permissão divina, tudo tem a graça envolvida. E quando a gente está mergulhado no orgulho, a gente não vê isso, né? Isso é como uma doença em nós. O orgulho é uma doença tão séria que muitas vezes, né? Isso o próprio Santo Tomás diz, que Deus dá de presente para o orgulhoso, né? Uma pessoa que está querendo entrar no orgulho demais, Deus pega um presente bem bonito por fora, né? Que é um pecadão de luxúria, né? E dá de presente para aquela pessoa. Para quê? Porque o pecado de luxúria é o mais vergonhoso que existe, né? Ele é mais escancaradamente feio, abjeto, né? E principalmente quanto mais pervertido é o pecado de luxúria, pior é aquilo para a consciência da pessoa. Se os outros ficam sabendo aquilo, é mais vexatório ainda, né? Então Deus permite para quê? Para que a pessoa acorde e veja que ela é fraca, que ela é miserável, que sem o auxílio dele ela cai, né? Para que ela não enverede pelo orgulho, não assuma para si méritos que não são seus, são de Deus, né? Então, a primeira manifestação do orgulho é essa. A segunda é quando eu alcanço um bem, só que acho que foi só por mérito meu. Então, a primeira que eu falei é quando eu quero um bem e não busco auxílio sobrenatural para isso. Eu vou correndo por conta própria. Não creio no auxílio sobrenatural. O segundo é quando eu conquisto. E aí eu acho que foi só por mérito meu. O terceiro é quando eu me gabo de possuir o que não possuo. Então, se você tem o costume de querer posar para os outros de algo que você não é, isso também é característica do orgulho, né? Então, eu poso para as pessoas de um conhecimento que eu não tenho, de um estilo de vida que eu não tenho, de características que eu não tenho. Eu uso máscaras, né? Por que isso? Bom, está muito ligado a um problema de autoestima, está muito ligado a um problema de autoidentificação,
né? Problema com a sua própria imagem. E aí a gente acaba usando o orgulho para mascarar isso. Quarta manifestação do orgulho é quando eu gosto de ostentar o que eu possuo. Então, é verdade, eu tenho algumas coisas, eu tenho posses, gosto de ficar mostrando para os outros, ou tenho talentos e gosto de ficar me exibindo para os outros. Também está ligado a uma baixa autoestima, a necessidade de se afirmar. E é tudo desejo da própria excelência, tudo manifestação do orgulho, certo? Então é aquela pessoa chata, né? Que você percebe, no fundo você sabe que ela está querendo ostentar as coisas. E hoje em dia a propaganda que se faz entre os jovens é de ostentação, né? Tudo é ostentação, tudo você tem que mostrar para os outros. Você compra um iPhone para quê? Porque ele é bom? Não, porque os outros têm que ver que tem aquela maçãzinha, né? É sempre assim. Ah, esse tanto de livro aí atrás, né? Porque eu tô lendo? Não, é só para posar, né? Para mostrar assim, nossa, que livro bonito. Brincando. É pra gente estudar. Alguns filhos do orgulho. Todos os pecados, no fundo, eles são manifestações derivadas do orgulho. Mas a gente tem alguns filhos diretos do orgulho que são a curiosidade, é quando eu desejo saber além do necessário. A jactância. O que é jactância? Não tem nada a ver com a Jaqueline. Tá? Jactância é o pecado de que você fala muito de si. Então, aquela pessoa que você vai conversar com ela, você vai contar uma coisa sua, ela tá viajando na maionese. Aí quando você termina de falar, ela, pronto, posso falar? Aí ela começa a falar de si, né? Porque por causa do egoísmo. Pecado de extravagância, de exagero nas coisas, né? É aquela pessoa que está sempre passando dos limites em tudo. De arrogância, presunção. O que é a presunção? É quando você presume que vai dar conta de fazer certas coisas que estão além das suas forças. Então, eu sei que eu não consigo fazer tal coisa por agora, sozinho, mas eu arrisco, né? É diferente da magnanimidade. E o pecado de ambição, que é quando você busca postos, cargos, posições que não te competem, que não são justas para você. É como se, eu mal estudei pedagogia e quero ser um chefe de um curso de pedagogia, coordenar. Para quê? Por interesse pessoal, né? Isso é a ambição. E a vaidade, que é o desejo de ser elogiado, o desejo de ser paparicado, né? Tá ligado àquela manifestação do orgulho de ostentar o que eu possuo para que os outros me louvem. Qual que é o remédio para a gente curar o orgulho? Bom, dizem que o orgulho ele só sai da gente 10 minutos depois da morte, né? Quer dizer, você pode morrer que o negócio vai estar lá enraizado. Só a 7ª morada para tirar 100%. Agora, o princípio básico para a gente vencer o orgulho não é tentando ser humilde. Por quê? Porque se eu tento ser humilde, fazer coisas humildes, eu vou ficar orgulhoso de ser humilde. Vai falar, olha, eu estou orgulhoso de estar lutando contra o orgulho. Né? É mais ou menos assim. O orgulho ele é camaleônico. Ele sempre vai achar um jeito de fazer você se orgulhar. Então, aconteceu alguma coisa comigo e eu vi a minha miséria. Nossa, aí eu fico, que orgulho, né? Eu vi a minha miséria, né? Então, o orgulho está por trás de tudo que a gente fizer. E o que a gente tem que fazer, então?
O princípio básico é justamente tirar os olhos do nosso ego. Parar de olhar para mim mesmo, né? E buscar amar. O que vai fazer a gente vencer o orgulho é um conhecimento real de si mesmo. Então, quer dizer, por que eu sou orgulhoso? É porque, no fundo, eu ainda não me conheço. Eu não vi, de fato, quem eu sou. Aí o orgulho vai sempre achando brechas. Mas quanto mais eu vejo quem eu sou, mais o orgulho ele vai perdendo sentido. Como assim, Renner? É porque quanto mais eu vejo quem eu sou, mais a verdade sobre mim mesmo eu vou ter. E essa verdade, que é uma luz, ela vai corrigindo a minha visão distorcida do mundo, de mim mesmo, de Deus, das coisas. Vocês entendem? Quer dizer, o egoísmo, o orgulho, é como uma doença que afetou minha capacidade de enxergar a realidade. Quando eu conheço a mim mesmo, quando eu vejo quem eu sou, a verdade é luz para os meus olhos, para que eu possa enxergar a realidade tal qual ela é. E qual é, Renner, a realidade tal qual ela é, que nós vamos enxergar quando nós nos conhecermos? É a realidade de que eu sou nada mais pecado. Né? Quer dizer, eu, por mim mesmo, eu não sou capaz de nada. Não sou nada. E a única coisa que eu sou capaz de fazer por iniciativa própria é o pecado. Isso sou eu. Renner, mas onde é que está então o nosso valor enquanto ser humano? Né? Onde é que está aquilo que nós sabemos e dizemos que o ser humano é bom, que existe bondade no ser humano? Onde é que está isso? Isso está naquela centelha divina de Deus, né? A centelha divina que há em mim. Então, pelo fato de Deus estar no centro da minha alma, me sustentando, é isso que me faz bom. Somente o fato de estar Deus ali comigo e me amando. Né? O meu centro mais íntimo é o quê? É o próprio Deus que me ama. É por isso que a gente diz que Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Porque Ele está mais no meu miolo do que eu. Ele está mais no eu do que eu mesmo. Entendem isso? Ele está lá dentro de mim, mais íntimo, mais interior. Né? Mais escondido ali no meu centro. E só isso em mim que é bom. O resto não é. O resto é bom na medida em que a luz de Deus vai para me ilumina, me comanda e me conduz. Tá, o problema é o seguinte, que a gente sabe disso na teoria. Eu estou dizendo para vocês que é assim, vocês estão acreditando, mas vocês não enxergam isso. O orgulho está lá, cegando. Como é que a gente faz então para enxergar isso? Aí é a vida de oração. Não tem outro caminho. Quer dizer, qual que é o melhor caminho para eu me conhecer? É conhecendo a fonte de luz que vai me iluminar, que é Deus. Quanto mais Deus eu conheço, mais eu vou me conhecer. Né? É por isso que eu gosto de falar o seguinte. O lugar onde você mais se vê, onde você pode ficar nu, peladão mesmo, para você se conhecer, né? Aqui no sentido figurado, por favor, não é diante do espelho. Não é olhando para o espelho ou introspectivamente olhando para você mesmo. Mas o melhor lugar onde você pode se ver, mesmo se conhecer, é diante do sacrário. Jesus exposto, olha para Jesus exposto e vê se é capaz de usar máscara. Né? Se você tem a cara de pau, de chegar diante do ostensório, Jesus exposto ali olhando para você, e você querer disfarçar. Não tem como. Você abre, rasga o seu coração. Você coloca para fora a sua verdade. E quando você faz isso, a luz dele entra e te ilumina. Ilumina e vai mostrar o quê? Vai mostrar a miséria que você é, a podridão que você é, a baixeza que você é. Para quê, Renner? Para eu me assustar e, sei lá, me odiar? Né? Porque se a gente faz isso sem Deus, é isso que vai acontecer. Quer dizer, se eu não acredito em Deus, e aí eu olho para mim mesmo e me deparo com a minha miséria, com o meu nada, com a minha fraqueza,
com a capacidade de M que eu sou capaz de fazer, eu vou ficar louco. Eu vou me odiar, eu vou querer me matar. É por isso que os psicólogos modernos, que não acreditam em Deus, têm que fazer o quê? Tem que insistir para a pessoa que ela tem um valor, que ela vale, que ela é bonita, né? Quando na verdade é o contrário. Só que ao mesmo tempo que eu vejo o meu nada, a minha miséria, eu vejo o meu núcleo, que é Deus quem está lá. Está me amando, não é nem apesar da minha miséria, mas é por causa da minha miséria. Porque justamente ele sabe que eu sou nada, ele me criou nada mesmo, para que ele seja o meu tudo. Porque eu sou uma criatura feita para abraçar esse tudo que é Deus. É no meu nada que eu encontro tudo. É daí que vem a célebre frase de Santa Teresinha que diz que o que agrada a Deus, o que deixa o coração de Jesus feliz, é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Né? Por quê? Porque elas são amáveis em si mesmas? Não. Mas porque é através delas que eu alcanço a única coisa que é amável em si mesmo, que é o amor de Deus. Ok? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto que vai fazer a gente vencer o orgulho. Conhecer a si mesmo a partir do conhecimento que eu tenho de Deus. Ok? Então é isso. Tinha para falar do orgulho. Vocês vejam que todos os vícios capitais, o princípio para a gente vencer eles, passa sempre pelo uso das nossas faculdades superiores. Né? Qualquer que seja uma situação que eu estou passando, se é uma situação difícil que eu estou vivendo, é uma situação que envolve as minhas paixões. Eu não estou sabendo, quando eu falo assim, eu não sei lidar com essa situação. Eu não estou sabendo lidar com tal coisa. Por quê? Porque eu estou envolvido passionalmente com aquilo. Eu estou cego para aquilo. Então eu vou precisar trabalhar a minha inteligência para enxergar melhor aquela coisa e usar a minha vontade. Então se eu quero vencer a preguiça, né, eu falei disso no áudio. Não adianta você querer chegar para a pessoa que quer vencer a preguiça e falar, não, você quer parar de ser preguiçoso? Está acordando tarde todo dia? Então eu vou te dar um remédio. Compra um despertador e acorda cedo. E não é assim que funciona. Né? Ela não tem força para acordar cedo. Por que ela não tem força? Porque ela ainda não enxergou o bem que é acordar cedo para fazer tal atividade que ela precisa. Então ela vai precisar trabalhar isso, o enxergar. É por isso que é um trabalho de conhecimento, de meditação, de uso da inteligência. Né? A pessoa jovem não está enxergando sentido na vida dele. Por quê? Bom, porque está faltando talvez uma ampliação do imaginário dele. As ideias que ele tem sobre que caminho que ele vai seguir na vida são pobres. Ou eu vou ser padre, ou eu vou ser religioso, ou eu vou ter que trabalhar com tal coisa. Ponto. Não, peraí, existem outros caminhos que talvez a sua vocação, o seu caminho, seja mais ou menos por aí. Você não está se identificando com nenhum desses caminhos aqui que você já conhece. Então, o que você vai fazer? Vou trabalhar a minha inteligência, vou conhecer pessoas que seguiram caminhos diferentes, vou ver outras possibilidades e meditar sobre isso. Para que quando eu ver aquilo brilhar, eu me decido e vá por um caminho. Certo? Então, todo vício, se você quer vencê-lo, passa por esse exercício da inteligência e da vontade. Bom, então agora nós vamos entrar. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar uma coisa, falar? Que daí a gente vai entrar agora nas virtudes. Tá bom, se tiver alguma coisa, vocês podem me mandar depois. Sobre as virtudes.
Então é o seguinte, vamos tentar entender bem o que é isso, né? O que sempre se entendeu na história da humanidade é que essa tal de virtude, cuja raiz é a palavra virtus, que é de força, né? Talvez hoje nós usaríamos essa palavra como energia. Tá mais na moda falar assim. Você poderia dizer assim, olha, o ser humano, ele está cheio de energia, né? Cheio de força, cheio de vitalidade. E o que acontece? Ele tem que dar vazão para essa energia, ou para fora. Um vício é o quê? É quando ele dá vazão para essa energia de tal maneira que essa vazão destrói ele mesmo, enquanto ser humano. Fulano está agindo de tal maneira, ele tem tanta energia, ele age de uma maneira tão degradante que aquilo destrói ele, está fazendo mal para ele. E a virtude é quando a pessoa, através de uma técnica, através de uma arte, através de um esforço, ele canalizou, ele concentrou essas energias, essas forças, para que aquilo, na ação cotidiana da vida dele, se tornasse algo que o deixasse melhor enquanto ser humano. Acho que talvez a figura assim, mais contemporânea disso seja aqueles filmes que a gente vê de samurai, né? A gente é muito acostumado a ver virtude nos orientais. Você vai assistir filme dos samurais, da disciplina que os orientais têm, né? De meditação, para que eles controlem a própria vida, tenham um certo controle, né? A gente perdeu a noção disso dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo a gente vê os filmes dos santos, a gente vê também que é assim. Mas talvez uma figura que seja mais próxima de nós sejam essas figuras dos orientais. Em toda civilização a gente vai ter isso, né? Você vai ter pessoas que, em toda cultura, você vai ter ensinamentos de técnicas, de artes, de uma vida de ascese para orientar essas energias, essas forças da pessoa em direção ao bem dela, né? Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce com essas energias orientadas para o bem. Ele nasce com essas energias orientadas para diversos lados, de diversas formas. Algumas vão ter a sorte de que algumas já estejam orientadas para certos bens. Mas outras, pela própria vida delas, aquilo pode se desorientar. É por isso que existe, então, o que nós chamamos de educação, né? Quer dizer, um ponto central da educação, e aqui não me refiro só à educação cristã, mas à educação no geral, é o que a gente chama de educação moral. Ou seja, a educação das atitudes, das ações da pessoa, para que ela aprenda a concentrar essas energias de tal maneira que quando ela chega numa vida adulta, ela saiba viver como ser humano. E não seja escravo dessas próprias forças, energias que existem nela. Os filósofos gregos vão usar a imagem de cavalos, né? Olha, o ser humano é como uma carroça guiada por 6, 7 cavalos. Se você doma esses cavalos, o que vai acontecer? E os 7 vão para uma direção só. Você dá uma chicotada nos 7, eles vão correndo e te levando para uma direção só. Maravilhoso. O que vai acontecer se cada cavalo quiser fazer uma coisa? Um quer comer grão, um quer correr, o outro quer uma égua. Aí dá problema, a carroça não sai do lugar. Desordena. Então a nossa vida é assim também. Então você vai ter em cada civilização, em cada cultura, essa ideia de energia, de virtude, e você vai ter os modelos de pessoas que são assim. Na Grécia Antiga, no período mais antigo, antes dos filósofos, você vai ter os grandes heróis, os modelos de heróis, especialmente nas epopeias gregas, que narram a história desses heróis,
E esses heróis eles são retratados como modelos de certas virtudes que são importantes para aquele povo, né? Então, aquele povo, naquele tempo, tinha uma necessidade específica e colocou como modelo pessoas que ordenaram essas energias para servir a estas necessidades específicas. E aí a gente chama isso de virtude, certo? Bom, quem foi a pessoa que conseguiu, de maneira mais sistemática, organizar, definir e organizar o que são essas virtudes? Foi o Aristóteles, filósofo. Ele tirou a virtude do caráter mais local, digamos assim, de cada civilização, de cada cidade, de cada cultura, e tentou enxergar ela do ponto de vista universal. Existem algumas qualidades, existem algumas forças, algumas energias que são de valor universal, ou seja, todos os seres humanos têm que buscá-las. Ele diz que sim. Ele definiu o que seria isso e enumerou quais são as principais virtudes que existem. Aquelas que são cabeça, aquelas que a gente chama de cardeais, porque elas são como dobradiças, dos quais saem as outras virtudes. O Aristóteles fez isso dentro da ética dele, né? Dentro de os seus estudos sobre ética ou moral, que podem ser traduzidos como o estudo do comportamento do ser humano, né? Aristóteles fez isso em consequência de um trabalho dele, que era o trabalho de definir o que era o ser humano e qual era o fim último do ser humano. Então ele pensou assim, beleza, durante a história o que a gente tem? Pessoas que têm essas energias e que canalizam essas energias para um determinado fim. Não é assim? Tá, mas vamos ver então qual que é o fim de todos os seres humanos. Para que existe o ser humano? Qual que é a vocação universal de todo mundo? Aí ele chegou a uma conclusão. Qual foi ela? Nós já falamos aqui nas primeiras aulas. É o que ele chamou de contemplação. O ser humano foi feito para ver Deus de modo natural, pela inteligência dele. E aí ele disse, então, se esse é o fim do homem, o negócio é o seguinte. As energias que o ser humano tem, ele precisa ordená-las em direção a esse fim. Porque só assim ele vai conseguir ser de fato um ser humano completo. Ele vai conseguir se realizar enquanto ser humano mesmo. Então aí ele fez a ética, que é o caminho pelo qual o ser humano se ordena moralmente para chegar a esse fim, que é a contemplação. Colocando de lado o plano moral, no plano intelectual foi quando ele escreveu, então, as outras coisas, as outras ciências, a física, a metafísica, para que o ser humano se ordenasse intelectualmente para a contemplação, moralmente e intelectualmente. Então é assim que funciona. O que vai acontecer? Nós vamos ter depois Santo Tomás de Aquino, que vai se apropriar dessa filosofia aristotélica. Na igreja, na história da igreja, a teologia moral, ela sempre foi realizada em cima das Sagradas Escrituras. E quando tinha algum ponto polêmico, alguma dificuldade moral, são santos padres que esclareciam isso, né? Então você estudava teologia moral entendendo os princípios da Sagrada Escritura, do Evangelho, do Novo Testamento, e clareava isso com os escritos dos santos padres no primeiro milênio. Quando apareceu Aristóteles, as obras de Aristóteles voltaram a circular na Idade Média, Santo Tomás então se apropria disso e pela primeira vez coloca a teologia moral sob o esquema aristotélico. Quer dizer, ele escreve uma teologia moral, escreve sobre as virtudes, sobre o comportamento humano, baseado no esquema de Aristóteles. Qual que é o esquema de Aristóteles? O esquema de Aristóteles é colocar as 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança.
Depois ele vai colocar uma outra coisa que é consequência dessas virtudes consumadas, que ele vai chamar de amizade. Olha que coisa interessante. E por último vem a contemplação. E aí o Tomás de Aquino então pega essa coisa e faz na Suma Teológica um tratado de ética, de teologia moral. Então a gente tem na Suma Teológica a primeira vez que existe uma teologia moral baseada no esquema aristotélico. Tá? Bom, quem vai completar isso e levar à perfeição, né, e segundo o professor, é a obra de teologia moral que de melhor existe na história da igreja, que todos deveriam estudar, porque essa obra ela não serve só para confessores. Ela tem um propósito que é fazer na pessoa que estuda ela alcançar uma alta prudência. Então, olha que interessante. O meio de você desenvolver a virtude da prudência é estudando teologia moral. De preferência nessa obra que eu vou falar agora, que alguns aí já devem pensar, que é a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório, que há pouco tempo atrás só existia em latim e recentemente foi traduzida para o português pela editora Centro Dom Bosco. A questão é a seguinte, são vários volumes, né? Acho que eu tenho só o volume 1. Se Deus quiser, a gente vai comprando os outros. Esse daqui é o volume 1. Bonito, né? De capa dura. Eu peguei ele, se vocês olharem na estante ali, ó, bem aqui, né? Estava do lado da Suma Teológica, que é todo esse conjunto aqui de livros. O que acontece? O professor ensina que o momento ideal para você estudar isso aqui é depois que você estudou a Suma inteira e meditou ela. Quer dizer, tem chão. Para você entender toda a profundidade do que está aqui, tem que primeiro ter lido e estudado toda a Suma. Então, peraí, Renner, o que você está dizendo? Você está dizendo que a gente está no módulo 1, porque a gente vai estudar a filosofia para preparar para a Suma. Isso aí, depois que estudar a Suma inteira, a gente entra nisso aqui. E vocês vejam que é um programa para a vida inteira, né? Não tem que ter pressa. A gente tem a vida, sabe-se lá até quando, para ir estudando e fazendo a vontade de Deus. Então tem que ter paciência. Então, esse é o cume da teologia moral, né, que veio com Santo Afonso, certo? Bom, nós não vamos entrar aqui nos detalhes. Nós vamos passar aqui de maneira geral. O tratado é grande. Todos os livros de espiritualidade, né, que vieram depois, como o Royo Marinho, o Tanqueray, o Garrigou Lagrange, eles vão expor mais ou menos no esquema aristotélico, imitando Santo Tomás de Aquino. Tá? Então, esse é uma primeira introdução que eu quis fazer para você ter uma noção geral do que é a tal da virtude. Essa noção de virtude ela foi perdida ao longo da história humana. Se antes, lá atrás, era a noção dessas forças que o ser humano tem que ter para atingir um objetivo, com Aristóteles se torna a força que o ser humano tem que ter para alcançar o seu fim último. Quando vem a igreja se apropria disso e diz, não, são as forças que você tem que fazer, não para alcançar o seu fim último natural, mas o seu fim último sobrenatural. Então já ganha um ponto a mais nas virtudes. Né? É uma nova característica de virtude, que é o que a gente chama de virtude sobrenatural, ou virtude infusa. Né? É a virtude que vai fazer você mais parecido com Deus. Como é que eu fico parecido com Jesus Cristo? Quando a minha personalidade se conforma à personalidade dele. O meu caráter se conforma ao caráter dele. E o que é o caráter? É justamente o conjunto das virtudes que eu vou adquirindo. O modo como eu vou canalizando as energias, as forças que existem dentro de mim, para que eu haja como Jesus agia. É assim que funciona. Aí depois, quando vem a crise, que a gente já sabe lá do diploma, todo o problema que aconteceu na igreja e no mundo,
o sentido de virtude foi esvaziado. E aí a virtude começou a ser enxergada como virtude cívica. O que é isso? O civismo, né? A gente tinha até uma disciplina antiga, né? Educação moral e cívica. Ia te ensinar o quê? As virtudes infusas, ou as virtudes cardeais, para você ser uma pessoa melhor enquanto ser humano. Não. E ensinar você qualidades, hábitos, coisas que você tinha que fazer para ser melhor para a sociedade. O que é algo bom, não é ruim. Mas já é pobre em comparação ao que se tinha antes. São as virtudes cívicas. Depois, o que acontece? Aí já recentemente, né, pouco tempo atrás, até mesmo esse sentido de virtude cívica se esvaziou. E a palavra virtude, ela perdeu completamente o sentido dela. Então, você pode perguntar para as pessoas, até dentro da igreja, o que é virtude? Não sei. Né? As pessoas às vezes, nunca ouviram falar de uma coisa que é tão básica, tão primária. Eu digo isso por experiência. Né? Quantos anos dentro da igreja não tinha ideia do que é esse negócio de virtude. Né? Achava que era algo assim, sei lá, é algo acessório, anexo, não era central. Né? E é absolutamente central, até porque as virtudes teologais, ora, são virtudes. E elas são o centro do cristianismo. Então, se esvaziou o sentido da palavra. Agora, hoje, né, na nossa geração de hoje, o que existe é uma antivirtude. Como a gente está vivendo em períodos de educação revolucionária, de anticultura, né, de deturpação dos valores, a ideia que quer se incutir hoje na cabeça das crianças e dos jovens é que a ideia de virtude ela é uma ideologia. Ser temperante, ser casto, ser forte, tudo isso é instrumento de opressão dos outros para você replicar a estrutura capitalista. Então o que você tem que fazer? Você tem que vencer o tabu. Você tem que derrubar as estruturas que estão te oprimindo, que falam que você tem que ser virtuoso. Então você tem que procurar propositalmente o vício, o mal. Né? Se eu vejo, se dentro de mim parece que a minha consciência me acusa que eu não posso ser guloso, agora que eu vou comer mesmo até a minha consciência ferir e não me acusar mais de ser guloso. Então essa é a ideia hoje. Né? Então é terrível. Então, é algo que precisa ser vigiado. O tema virtude é um tema que tem que voltar a circular na sociedade. Dentre todas as coisas que a gente tem que fazer para voltar ao cristianismo, né, para a gente recuperar, sair dessa crise, um dos pontos é voltar nas famílias e nas paróquias, e quem sabe nas escolas, a se falar desde para as crianças, né, ensinar o conceito de virtude, que é algo primário, algo básico, né, para que se torne moeda circulante na sociedade. Se torne algo comum de se falar. Né? Hoje em dia, sei lá, você está numa reunião de pais, mães, você pergunta, o que você tem feito para ensinar virtude para os seus filhos? As pessoas não sabem o que é isso. E a gente tem que voltar a fazer com que isso seja normal. Que as pessoas voltem a conversar sobre isso. Isso demora um tempo. Ok? Tá. Vamos agora definir virtude num aspecto mais técnico. Até agora eu só peguei o objeto virtude e olhei ele por vários ângulos. Descrevemos o objeto. Agora a gente vai definir a sua essência. O que é de fato a virtude, filosoficamente falando? Virtude é um tipo de acidente. Nós vamos estudar isso com mais calma depois, em outros módulos. O que é um acidente? Um acidente é algo que só existe no outro. Substância é algo que existe por si. Por exemplo, eu sou uma substância, porque eu existo por mim mesmo. Mas a minha cor é um acidente, porque a minha cor não existe por si, ela existe em mim.
Então, a virtude é um acidente, ou seja, é algo que existe em alguém. Que tipo de acidente? Um acidente chamado qualidade. Nós vamos estudar isso lá em lógica. Que existem 9 tipos de acidente. Um deles é a qualidade. Então, é uma qualidade que eu tenho como ser humano. E que tipo de qualidade? Existem vários tipos de qualidade, mas a virtude é um tipo de qualidade chamado hábito. Então, o que é um hábito? O hábito é uma qualidade humana, um acidente de qualidade. Um hábito é uma inclinação que eu tenho a uma determinada coisa, a um determinado tipo de ação, né? E aí vem. É um hábito que aperfeiçoa, isso é a característica distintiva da virtude, aperfeiçoa o agir humano segundo a sua natureza. Então, virtude é um hábito que aperfeiçoa o agir humano segundo a sua natureza. O que significa isso? Significa que esse acidente chamado hábito, qualidade, hábito, ele pode ser de duas maneiras. Eu posso ter hábitos, que é um conjunto de disposições, inclinações, que destroem a minha natureza. E o que é a minha natureza? Ser racional e ser livre, inteligência e vontade. Se eu tenho hábitos que me escravizam, que tiram a minha liberdade e que me deixam menos racional, esse tipo de hábito eu chamo de vício. E se eu tenho hábitos que, ao contrário, me fazem mais racional, que libertam a minha inteligência e me fazem livre, eu chamo esse hábito de virtude. Então, o que é uma virtude? Né? Agora, pegando essa definição com o que eu falei antes, descrevendo. Uma virtude é uma força. Por quê? Porque eu consegui canalizar as energias que eu tenho na direção de ações que favoreçam a minha inteligência e a minha vontade, que me façam ser mais humanos, mais racional, mais livre. Então, essa força que eu tenho, que me faz agir deste modo, se chama virtude. Se, ao contrário, eu tenho uma força que já não me impele mais a agir racionalmente e livremente, mas ela me inclina a agir contra a minha inteligência e anti-liberdade, de maneira que me escravize, essa força é chamada vício. Tá? E, Renner, como é que essa força, qual que é o mecanismo que ela faz, que essas energias fazem, para que eu haja de maneira boa ou de maneira má, de maneira virtuosa ou de maneira viciada? Como é que essas energias elas são canalizadas? Como é que se formam a virtude? Como é que se estrutura isso? Se estrutura a partir da ordenação das faculdades. Quer dizer, em outras palavras, a força, a virtus, né? A virtude que nós temos, ela é o quê? Ela é resultado, esse hábito, essa qualidade que a gente adquire, é resultado da própria ordenação das minhas faculdades, da minha inteligência. A minha inteligência começa a ser disposta de uma determinada maneira, trabalhada de uma determinada maneira, da minha vontade, das minhas emoções, do meu imaginário, da minha memória. Na medida em que eu trabalho, que eu opero essas faculdades, eu vou trabalhando elas para que elas vão canalizando essas energias e se tornem forças de operação a favor da minha natureza racional, livre. Vocês estão entendendo isso?
Não é assim que a coisa acontece, né? Olha como que tem tudo a ver com o que nós chamamos de educação. Porque educar um ser humano é educar as suas faculdades, para que ele se torne racional e livre, né? E como é que então se fala tanto de educação hoje, se gasta tanto dinheiro com educação, e não se sabe o que é virtude? Só tem um motivo para isso. Porque a educação não é mais voltada para o ser humano. É voltada para outras coisas. Se virtude não importa mais, o negócio é o seguinte. O que estão falando para você que é educação é um adestramento para que a pessoa faça uma determinada coisa. E não para que ela se torne racional e livre. Entendem? Ok. Então agora eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão anotar aí, né? Quem não está anotando agora pode anotar depois, porque vai ter que ouvir a gravação. Um esqueminha. Se eu tivesse uma lousa agora eu colocaria, mas eu não tenho ela aqui agora. Vocês vão colocar assim: virtudes. E vão puxar duas setinhas. Vamos dividir. As virtudes se dividem em dois tipos. Para os nossos propósitos aqui agora. As virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais, você vai puxar mais duas setinhas. Você vai ter, número 1, as virtudes naturais intelectuais. E número 2, as virtudes naturais morais. O que são essas virtudes naturais intelectuais? Bom, são forças, então, hábitos que nós vamos adquirir e que eles estão alojados no intelecto. Olha que interessante. São disposições da minha inteligência. E aí eu vou ter 5 virtudes. Eu vou ter uma virtude chamada intelecto. Olha que interessante. Não é um intelecto faculdade. Não é a minha inteligência. É uma virtude que está lá, chamada de intelecto. Ou intelecto dos primeiros princípios das demonstrações. O que é isso, René? Que loucura é essa? É aquela virtude, aquele hábito que nos faz intuir, as coisas que são evidentes. Como é que eu sei que um negócio é evidente? Né? Eu pensei aqui, mas é claro, isso é evidente, eu estou vendo. É porque você tem esse hábito aí dentro de você, que é o intelecto, que faz você enxergar a evidência. O professor de matemática está demonstrando uma fórmula. Aí você não confia muito naquela fórmula. Ele vai demonstrando, você concorda? Sim. E chega à conclusão. Nossa, é isso mesmo. Vi. Por que você viu? Você viu, nossa, é evidente, concordo. Por causa desse hábito que existe no seu intelecto. Existe uma outra virtude intelectual, que é chamada de ciência. Então, a gente está acostumado a pensar que ciência é o quê? Ciência é o conjunto dos livros sobre aquele assunto. Ciência é o consenso dos cientistas, né? A ciência diz isso. Quer dizer o quê? É que um número expressivo de caras que se dizem cientistas falam sobre isso. Então, eu acredito. Tá, mas no sentido tradicional, ciência não é isso. Ciência é uma virtude, ou seja, é um hábito da sua inteligência. Uma virtude que faz o quê? É um hábito de analisar certas coisas sob o ponto de vista das suas causas. Ou seja, é um conhecimento que eu tenho pelas causas. O que é a pessoa, né? Por exemplo, a Ana Clara está aqui. É uma pessoa que é uma cientista da química. Né? Ela é uma química. O que significa isso? É quando a pessoa é capaz de ter um conhecimento da química
pelas suas causas. Eu sei as causas disso aqui está acontecendo. Isso é uma ciência. E a ciência é um conhecimento certo, necessário. A verdadeira ciência é assim. Quer dizer, uma verdadeira química é quem? É aquela pessoa, ou químico, né? Não é aquela pessoa que sabe todas as teorias de química, mas é aquela pessoa que entendeu a química nos seus princípios e viu as evidências. Sabe os pontos de certeza absoluta que existem na química, independente de teoria. Quando a pessoa ela sabe esses pontos de evidência, aquilo é um hábito na mente dela. E ela é capaz de analisar tudo sobre o ponto de vista desse hábito. Por exemplo, se chega um doente aqui para mim, eu vou olhar os sintomas, né? Mas não vou saber por que ele está doente. Se chega um médico que tem a ciência da medicina, ele julga os sintomas e sabe as causas. Né? Então, é a ciência. Um conhecimento certo pelas causas. Outra, sim, está ligada com aquela virtude do intelecto. E quanto mais ciência você tem, mais a virtude do intelecto cresce. Quanto mais essas virtudes intelectuais vão crescendo, elas vão puxando a outra. Né? A virtude do intelecto está muito ligada à nossa capacidade de aprender o ser. Assunto da metafísica. Vamos ver bem depois. Mas quanto mais eu vou adquirindo essas outras virtudes intelectuais, mais vai sendo aguçada essa capacidade que eu tenho de aprender o ser. Que no fundo é o quê? É a capacidade que eu tenho de enxergar a verdade. A capacidade que eu tenho de enxergar a verdade. Uma outra virtude é a virtude da arte. O que é a arte? Ela é como se fosse uma ciência, só que ela é no campo do intelecto, que a gente chama de inteligência prática. A arte é o conhecimento que eu tenho das regras necessárias para se fazer alguma coisa. Então, eu sei como é que se faz tal coisa. Eu sei fazer tal coisa, mas não é por impulso, não é porque eu vou lá meio intuitivamente e a coisa acontece. Não, eu sei as regras, eu sei como é que faz, eu sei o passo a passo, sei ensinar inclusive os outros. Aí eu tenho arte. É diferente da ciência. Por quê? Veja bem, você pode ter um cara que ele tem a arte de fazer carro. Então você dá as peças na mão dele, ele constrói um carro. Mas ele não tem a ciência automobilística, digamos assim, né? Quer dizer, se ele fosse um cientista, ele saberia dizer a causa de por que as regras são assim. Por que o motor é assim? Por que você tem que pôr o carburador aqui? Por que você tem que pôr o pneu desse jeito? Se ele souber as causas, ele tem a ciência. Se ele só sabe fazer, e sabe fazer bem, ele tem a arte. Certo? Existe uma outra virtude intelectual que está ligada à inteligência prática também, que é a prudência. O que é a prudência? É a capacidade que a gente tem de discernir as ações, a vida moral. Quer dizer o seguinte, que todas as virtudes, todas as forças que nós temos, né, que são as virtudes, elas são coordenadas por um ato da inteligência movido por essa virtude intelectual que é chamada de prudência. Quando é que eu sei que eu tenho que ser temperante? O modo de ser temperante nessa ocasião específica? Como ser forte naquela ocasião específica? Quem que me diz isso? É a minha inteligência pela virtude da prudência. Ela coordena, né? Ela é o cocheiro que está guiando os cavalos que existem em mim. E existe uma outra virtude que ela foi esquecida durante o tempo, ela foi esvaziada de sentido, que é a virtude da sabedoria, a sapiência.
Que virtude é essa? Bom, ela foi esvaziada de sentido, por quê? Porque as pessoas, depois de 1300, depois daquela crise que a gente teve educacional, as pessoas não eram mais capazes de adquirir essa virtude. E aí, quando se fala assim, fulano é sábio, aquela pessoa muito sábia, o que está querendo dizer com isso? Hoje, nós estamos querendo dizer que ela é prudente, que ela sabe tomar as decisões corretas na vida dela. Aí a gente acha que isso é sabedoria, mas não é. Isso é prudência. Sabedoria é um nível muito mais elevado ainda do que isso. E o que é sabedoria? A sabedoria é uma virtude como a ciência. A ciência não é um conhecimento certo pelas causas. Quando eu tenho conhecimento e sei as causas, é um conhecimento necessário. Eu vejo a evidência deles. A sabedoria é isso, só que levado às últimas consequências. Por quê? A sabedoria é o conhecimento certo pelas causas primeiras. Em outras palavras, é como se eu analisasse toda a realidade sob a luz da causa primeira, que é Deus. Então, eu sei a causa primeira, as causas que vêm logo em seguida a primeira, e eu sei julgar todas as coisas sobre a luz dessas causas. Questão: só se atinge a sabedoria se andou por todos os degraus de todas as ciências, até chegar lá. Né? A educação medieval, a educação antiga, filosófica, era educação de quê? Era educação para fazer as pessoas crescerem nas virtudes e alcançarem os degraus das ciências até chegar na sabedoria. Isso que é a educação real. Essa virtude da sabedoria é aquela que vai dar para a pessoa de presente a contemplação. Então, quando você fala que você está contemplando a verdade, você está contemplando no sentido mais alto possível, é que você está fazendo uma operação intelectual mais alta que existe, e o que move a sua inteligência para alcançar essa operação intelectual é essa virtude chamada de sabedoria. E para que serve isso, René? Para fazer aquilo que o Tomás de Aquino diz que é a função do homem sábio: contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Certo? Então, essa é a função dessa virtude. E aí é o seguinte: virtudes naturais morais, então. Nas virtudes naturais morais, você vai puxar mais duas setas. Aquelas que nós já nascemos com elas, ou já são normais em nós, você vai pôr assim entre parênteses. Essas não são verdadeiras virtudes. Por quê? Porque elas são hábitos que a gente tem, mas que não estão ordenados ao fim último. Elas não estão ordenadas ao meu fim último. É claro que, se eu já nasci predisposto à paciência, à temperança, à coragem, quando eu enxergar o meu fim último e quiser ser corajoso, paciente, temperante, essa disposição que eu já tenho, ela vai servir de base, vai ser muito mais fácil. Então, quando você educa crianças a adquirirem certos hábitos na infância, que são virtuosos, aquilo ainda não é virtude. Mas na hora que ela se decidir voluntariamente por alcançar o fim último dela, ela vai usar toda aquela educação que ela teve moral como base, vai ser bem mais fácil do que alguém que já estava todo enfiado no vício. Né? Então, as morais você tem, por um lado, as que você já nasce, e você tem as morais adquiridas, que você adquire com a vida. Quantas são as virtudes morais adquiridas? Tem mais ou menos 50. Né? Não vamos falar todas. Nós vamos falar só de 4, que são as cardeais, ou seja, são as mães de todas as virtudes. Quais são as morais adquiridas cardeais?
Aí você vai ter uma virtude que é intelectual, mas que a gente coloca ela dentro do pacote das morais adquiridas, porque ela coordena todas as morais adquiridas, que é a prudência. E as outras três que são a justiça, que vai atuar na vontade, a fortaleza, que vai atuar nas paixões ou emoções do que nós chamamos de irascível, que é o conjunto de emoções ligada aos bens que são árduos, aqueles bens que são difíceis de alcançar. E você vai ter uma virtude chamada de temperança, que ela vai agir no concupiscível, que é o conjunto das nossas paixões ou emoções que estão ligadas aos bens mais fáceis de alcançar e ligados muitas vezes à conservação da espécie. Então essas são as morais adquiridas. Agora você vai voltar lá em virtudes, em vez de ser naturais, você vai para sobrenaturais. Virtudes sobrenaturais ou infusas. Virtude infusa é a mesma coisa que virtude sobrenatural. É infusa porque foi infundida por Deus. Das virtudes sobrenaturais ou infusas, você vai puxar duas setinhas. Primeira, as teologais. Virtudes teologais. São assim chamadas porque elas servem para nos unir diretamente a Deus. Quais são elas? 3. Fé, esperança, caridade. E outra setinha você vai puxar das virtudes sobrenaturais ou infusas, que são as virtudes morais infusas. Quantas são as virtudes morais infusas? Mais ou menos 50 também. É do mesmo número das morais adquiridas. Para cada virtude moral adquirida, você vai ter um correspondente infusa. Então você vai ter aqui as 4 virtudes cardeais infusas. Prudência infusa, justiça infusa, fortaleza infusa, temperança infusa. Ou, tanto faz, prudência sobrenatural, justiça sobrenatural, fortaleza sobrenatural e temperança sobrenatural. Certo? Então, esse é o esquema. Então, eu creio que seja isso por agora. Na próxima aula, nós vamos falar da diferença entre as morais adquiridas e as infusas, que muda de uma para outra. Depois a gente entra nas infusas, que é o que interessa para nós. E fala da diferença entre as teologais e as morais infusas. Depois a gente fala com um pouco mais de detalhe sobre a fé, a esperança, a caridade, e depois sobre a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança infusas. E feito todo esse trabalho, nós vamos finalizar o nosso módulo com uma aula em que eu vou expor, pegando a carta de São Pedro, uma escadinha que São Pedro coloca do crescimento, do desenvolvimento da vida espiritual e que corresponde perfeitamente aos 3 vias, às 7 moradas e aos 9 graus de oração. E nessa escadinha, nós vamos ter uma espécie de mapinha, de trajeto da vida espiritual, sabendo exatamente o que a gente tem que fazer em cada fase. Tá bom? E aí eu creio que a gente encerra com chave de ouro esse módulo de antropologia e espiritualidade. Ok? Então agradeço a paciência de vocês. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, fique à vontade. Se não tiver e aparecer depois, pode me mandar lá no privado, a gente vai conversando. Tá bom? Então vamos rezar a Ave Maria para a gente encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.